Terça-feira, você já sabe, é dia de colocar o meio ambiente em pauta por aqui. E hoje nós vamos falar de algo que não está diretamente ligado aí à natureza, mas que certamente gera muito impacto a ela. Nós vamos falar sobre os desafios para a criação e implementação de embalagens mais sustentáveis. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o coordenador do curso de Designer de Produtos da Unesc, o professor João Riet, ele que já está conosco ao telefone. Bom dia, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano Verde. Estar aqui compartilhando conhecimentos, informações e também podendo abordar assuntos bastante atuais. Satisfação é nossa, professor, obrigada aí pela sua disponibilidade. Professor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Quando a gente pensa em embalagem sustentável, quais são os principais desafios? É a busca por uma matéria-prima aí que possua características biodegradáveis, a falta de investimento em pesquisa, a questão da aceitação do mercado para esse tipo de produto. O que vocês conseguem sentir, né, já que vocês atuam, né, nesse meio? Você enumerou praticamente todas aquelas dificuldades que nós temos ao pensar em novas embalagens. Então, esse problema, ele é um problema recorrente já de algum tempo, e ele se tornou, digamos assim, um problema emergente, uma vez que nós temos os recursos provenientes das matérias-primas fósseis, que estão aumentando de preço. Tem o problema que nem todas essas matérias-primas elas têm um processo de reciclagem fácil, né? Algumas mais, outras menos, esses derivados principalmente de petróleo, né? E as dificuldades nas mudanças, né? E são mudanças inclusive comportamentais. E nós temos também que pensar que o consumidor final, ele também tem um papel muito importante no descarte, na separação dessas embalagens quando elas forem utilizadas, né? Quando elas forem descartadas, desculpe. Mas se percebe assim que há uma pesquisa, falta um pouco mais de investimentos também nessas pesquisas específicas para desenvolver embalagens mais sustentáveis e que não causem um impacto ambiental tão elevado. Uhum. Professor, quando a gente pensa em segmentos, né, quais são aí as linhas que geram esse maior impacto, que deveria de ter uma atenção maior quando a gente fala aí em embalagens mais sustentáveis? A grande dificuldade geralmente são com os polímeros, não é? Porque temos alguns polímeros que vão levar muitos anos para se decomporem na natureza. Então, essas embalagens, elas deveriam ser desenvolvidas, quem sabe, com outras matérias-primas que permitissem que elas entrassem já no processo de decomposição num tempo muito mais breve. Nós temos, assim, são N segmentos que usam embalagens e que às vezes utilizam essas matérias-primas, os eletrodomésticos, os produtos alimentícios e, de uma forma geral, produtos assim que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Nós temos acompanhado muitos setores que voltaram a utilizar o papelão, tá? O papel com a matéria-prima reciclável é um item bastante importante para reduzir esse impacto, né? Porque o tempo dele de decomposição é muito reduzido, tá? Mas temos também acompanhado até o desenvolvimento de biomateriais que auxiliam a reduzir esse impacto ambiental, mas como dissemos, isso é necessário, se faz necessária pesquisa específica
e para o desenvolvimento. Isso às vezes não é tão breve assim, é um tempo bem mais longo, né? Uhum. O professor, por quantas vezes uma matéria-prima ela consegue ser reprocessada e reaproveitada? Eu sei que a cadeia alimentícia tem um aspecto aí particular de que nem tudo, né, praticamente toda matéria-prima tem que ser virgem, né, pela questão aí de contaminação, enfim, né, de atender alguns aspectos. Mas olhando para outros segmentos, né, quantas vezes esse papelão, esse isopor, esses outros itens plásticos, por exemplo, poderiam ser reaproveitados, né? Quantas vezes esse ciclo aí pode ser repetido? Isso varia de matéria-prima para matéria-prima, tá? Existem matérias-primas que você consegue reaproveitar até 4 vezes, 5 vezes, ou até mais, não é? Tem outras que você vai ter mais dificuldade. Por exemplo, tem alguns materiais plásticos que você usa parte material virgem e parte material reciclável, tá? O reciclado. Então, depende muito do uso final que será dado a ele, tá? Principalmente pelos problemas de contaminação. Mas isso varia de matéria-prima para matéria-prima, né? Por exemplo, os materiais como papelão, você consegue utilizar ele um ciclo de muitas vezes 3, 4, até 5 vezes, né? É porque, claro, ele é decomposto e depois ele volta a ser parte da massa de uma nova matéria-prima, né? Uhum. Professor, quando a gente fala desse reaproveitamento, a gente percebe que a questão não é só uma questão de sustentabilidade, de tentar encontrar matérias-primas que são mais biodegradáveis, que atendam a esses aspectos, mas também a gente falha muito nesse processo de reaproveitamento, de conseguir dar essa devida recuperação, esse encaminhamento correto, né? Aonde estão os principais problemas, né, que vocês também conseguem identificar, onde a gente falha nesse processo? Olha, o que eu considero que a falha é exatamente nessa cadeia de separação, né? Nós geramos lixo, muito lixo, né, diariamente em nossas residências e no nosso trabalho. E o problema é que muitas vezes eu vejo que as pessoas até separam os componentes, né, o metal, o plástico, o papelão, o orgânico, mas depois vai tudo junto para dentro do setor de coleta, né? E aí essas cooperativas têm uma dificuldade muito maior na separação. Se esse processo fosse, digamos assim, até mais responsável, ou se ele fosse melhor organizado, certamente o ideal seria que nós não tivéssemos lixo, que esse descarte automaticamente ele iria para a recuperação. Nós temos aqui no Brasil nós temos índices de reaproveitamento bastante elevados, principalmente do alumínio, porque isso se transformou em fonte de renda. Mais os catadores, né? Mas o que acontece é que essa cultura ela não foi absorvida, não está completamente dominada, né? Então a pessoa usa e alega que não tem espaço útil para separação, né? É uma questão de adaptação, de você ter um determinado recipiente em casa que você já separe, e quando descarte na sua casa, no seu edifício, ele já esteja automaticamente separado para facilitar esse processo, né? Por exemplo, as embalagens de vidro, as embalagens que usam alguns materiais plásticos específicos, né? E é possível verificar que alguns países, alguns de primeiro mundo, conseguem resultados
bastante satisfatórios. Mas exatamente por ter essa cultura do reaproveitamento, tá? Já se sabe, e se isso não acontecer, as pessoas são inclusive multadas. Tá? E é a única forma de você conseguir realmente preservar e pensar na economia, principalmente das fontes energéticas, que vão ser utilizadas para você recuperar esses resíduos, né, que vão depois para o meio ambiente e acabam possivelmente comprometendo a qualidade do solo, né? Uhum. O professor, uma palavra que está muito, né, em alta nesse momento é a questão da economia circular. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Você chamar a responsabilidade para si, você entender que isso é um ciclo e que se a gente não atentar para isso, daqui a pouco a gente não vai ter um planeta aí para chamar de nosso, né? Sim, exatamente. A questão é você pensar toda a cadeia, desde o nascimento do produto até o seu descarte, até o aproveitamento dessa matéria-prima para um reuso, tá? Para que ela possa ser utilizada novamente. Então, a economia circular, ela deve ser sustentável, tá? Ela deve permitir que você avalie todas as etapas e para que as pessoas assim, não tenham também prejuízos e também não gere desperdício. Então, hoje, quando nós falamos em sustentabilidade, ele automaticamente está associado à economia circular. Tá? Qual é o processo de descarte, como é que, se há impacto ambiental que não deveria existir, ou então o mínimo possível de impacto ambiental daquela matéria-prima quando há o descarte, e depois que ela volte a ser aproveitada. Uhum. Professor, há pouquinho o senhor falou, né, sobre o fato de alguns países até multarem as pessoas que não fazem o processo de reciclagem corretamente. E eu gostaria de lhe perguntar, assim, na sua visão, né, o senhor acredita que falta conscientização das pessoas ou também se houvessem políticas públicas mais efetivas, né, que corroborassem para esse trabalho, ou também que punissem mais as empresas ou pessoas, enfim, e a gente avançaria nesse sentido? Eu acho que são ambas, tá? Eu acho que são necessárias políticas públicas, mas também são necessárias uma conscientização maior das pessoas. Porque imagine só, de que serve você ter uma política bastante estruturada e organizada se depois a população não respeita, ela não aplica desde a sua casa. Então, ao meu ver, isso seria necessário uma responsabilidade, assim, como é que eu posso te dizer? Seria uma consciência coletiva, né? Sabendo que no momento que eu descarto em casa, automaticamente eu já sei como aproveitar esses materiais, né? Como separá-los para que eles sejam reaproveitados e que eles tenham, quando sai da minha casa e ele vai para um setor ou para uma unidade de separação, que colabore com as pessoas, né? Com aqueles que até fazem esse papel. E não simplesmente você jogar, não, ele que depois resolva, né? Acho que a consciência, ela é pessoal, ela é já individual. Então, claro, políticas públicas são necessárias, porque pensamos assim, o que adianta eu separar em casa e depois não há ninguém que reaproveite esse material, que faça essa coleta seletiva, né? E dê o encaminhamento adequado. Então, é uma responsabilidade não individual, mas de um grupo de pessoas e da sociedade como um todo. Uhum. Professor, antes eu estava fazendo uma análise aqui comigo mesmo, pensando uma coisa tão simples, né, que é, por exemplo, a logística reversa, né? A gente às vezes recebe aí, tu comprou 2, 3 tipos de móveis para sua casa, né? Você recebe aquilo ali em isopor, plástico, vem tudo empacotado. Exato. Em caixas, aquilo ali tá limpinho,
né? E aí, às vezes, tu acaba tendo que jogar aquilo ali de qualquer jeito, no lixo, sabendo que não há, talvez, um serviço de reciclagem que vá aproveitar aquilo ali. A gente sabe que vai acabar indo parar na natureza. E era tão simples, né? Se a gente já conseguisse devolver, olha, você veio, você montou os meus móveis, você já pode pegar e levar e dar a destinação correta, né? Também ter esse trabalho, né? Essa conscientização, né? Exatamente. É aquilo que eu dizia. Hoje, não, as empresas, de um modo geral, são poucas aquelas que aplicam esse processo, né? Essa preocupação de você gerar o mínimo possível de descarte de materiais e para que você possa, aquilo que, por exemplo, houve o produto chegou até você intacto, perfeito, mas para tanto ele precisou de uma série de componentes. O que acontecerá com esses componentes depois que eles chegarem à sua casa? Né? Vão ser descartados e vão gerar lixo. E se não tiver o encaminhamento correto, você está gerando um resíduo que vai levar muito, muito tempo para ser reciclado. Então, esse processo ele deveria acompanhar a criação do próprio produto. Tá? Eu acho que aqui nós estamos ainda bastante atrasados. Porque isso deveria acompanhar, porque não deixa de ter responsabilidade, tanto da empresa como do consumidor. Mas, é claro, voltamos. Temos que ter uma política que apoie esse processo como um todo. Perfeito. Professor, muito obrigada por estar conosco nesse Cotidiano Verde. Foi uma honra conversar com o professor, por nos ajudar também com esse tema, para a gente colocar em discussão esse assunto, porque é muito necessário aí. Por conta do tempo, eu preciso encerrar aqui a nossa conversa, senão a gente se estenderia um pouquinho mais, tá certo? Tá certo. Eu que agradeço o assunto que é tão relevante para nós. Tá certo. Valeu, professor. Um abração. Então, a gente conversou aí com o João Riet, coordenador aí do curso de Design de Produtos da Unesc.